Muito bem, então bom dia, pessoal. Hoje nós estamos aqui para fazer a entrevista da disciplina de mentoria, Engenharia de Materiais, da Universidade Federal de Lavras. E a gente tem hoje como convidado para realizar essa entrevista com a gente o professor Antônio, da Unifei. Né? Muito obrigada, viu, Antônio, por você dedicar esse tempo aí para realizar essa entrevista com a gente, contar a respeito das suas experiências, viu? Tenho certeza que vai ser muito enriquecedor para mim e para os estudantes, tá bom? Então, primeiro o professor Antônio vai fazer, né, a apresentação dele, mostrar como foi a sua experiência, a sua trajetória profissional. E depois a gente abre para perguntas dos estudantes, tá bom? Então, Antônio, pode começar. Ok. Bom, Jéssica, obrigado pelo convite. Foi muito legal quando você entrou em contato comigo, fez essa proposta. Eu aceitei de cara, assim, porque eu adoro assim, conversar com os alunos, poder trocar essa experiência. Aqui na Unifei mesmo, de vez em quando, os professores que ministram as disciplinas de introdução à engenharia de materiais, muitas vezes eles convidam a gente, né, para dar uma aula ou falar alguma coisa ali, principalmente no começo do curso. Eu acho muito enriquecedor, acho que para as duas partes, né? Para mim, porque eu gosto de conhecer os alunos, entender um pouquinho a motivação, e acho que para os alunos também esse incentivo de poder ter uma visão, uma perspectiva sobre o curso. Então, eu acho fantástico. Então, eu agradeço muito, para mim foi muito legal. E foi uma oportunidade também de refletir um pouco, né? A gente vai trabalhando, as coisas vão acontecendo, a gente vai assumindo compromisso. E aí, assim, quando eu fui preparar aqui os slides, eu falei assim, puxa, eu consegui reviver alguns momentos, assim, da minha carreira, algumas passagens, pensar um pouquinho como é que eu cheguei até aqui, né? Então, aí eu vou contar um pouquinho dessa história. Se eu me alongar muito, você pode me avisar, eu vou tentar controlar o tempo aqui para ficar dentro dos 20 minutos, 30 minutos que a gente combinou, mas como eu gosto de falar, às vezes eu posso me estender um pouquinho nas histórias aqui. Eu não sei como é que funciona a dinâmica, se ela é bem fechadinha assim. Por mim, se alguém quiser levantar a mão e perguntar, ou interagir, ou falar alguma coisa também, não tem problema nenhum, tá bom? Bom, a gente sempre coloca um slide inicial aqui, eu nem consegui pensar num título muito melhor aqui para a apresentação, né? Deixei simplesmente aqui trajetória profissional. Então, meu nome é Antônio Augusto Araújo Pinto da Silva, né? É um nome enorme, é horrível para assinar, né? Enfim, mas é o meu nome. Eu sou professor aqui da Universidade Federal de Itajubá, já tem 9 anos que eu atuo como professor aqui, e vou então contar um pouquinho para vocês da minha história. Eu fiz algumas anotações aqui também, às vezes eu vou olhar aqui para baixo só para lembrar de não esquecer para não esquecer de nenhuma história, né? Bom, vamos lá, deixa eu ver se eu consigo passar aqui. Beleza. Bom, eu resolvi falar um pouquinho de mim antes, né? Antes da engenharia de materiais, né? Quem sou eu, para não chegar assim, já falando de coisas tão profissionais assim. Bom, eu sou nascido em Guaratinguetá, São Paulo, né? Uma cidadezinha ali entre o São Paulo e Rio de Janeiro, né? Mas no estado de São Paulo. Eu entrei ontem rapidinho, procurei uma foto da minha casa onde eu nasci, né? Eu procurei rapidinho, eu não achei dos meus arquivos, aí procurei rapidinho ali no Google Maps e tirei um print ali, né? Então, essa é a casa onde eu nasci, em 1985, né? Tenho 40 anos. Tomei a liberdade de fazer isso porque meu pai mora nessa casa ainda, então não tem nenhum problema com relação a isso. Na mesma rua, na mesma casa, meu pai ainda mora lá, e foi essa rua que eu cresci, que eu nasci. Na época a gente ainda brincava na rua, jogava bola, enfim. Então, assim, toda a minha infância foi minha infância, adolescência, e eu passei nessa casa, né? Era uma criança, um adolescente normal, né? Tinha meus interesses, então gostava muito de futebol, né? Hoje talvez nem seja um bom dia para quem é São Paulino como eu falar de futebol, mas gostava muito de futebol, sempre tive interesse por música, né?
Então, sempre gostei de música. Na adolescência, comecei a gostar de rock, deixei o cabelo crescer, tinha brinco, fiz tatuagem. Então, tudo que tem direito, assim, né, de adolescência, assim, eu fiz, né? E aí eu fiquei pensando assim, não, por que eu fui fazer engenharia, né? Da onde surgiu? Por que uma pessoa que gostava de futebol, que gostava de rock, não foi fazer música ou não foi tentar ser jogador, enfim? Da onde que veio essa inspiração, né? E acho que, assim, nesse caso, assim, eu tive muita influência do meu pai, né? Meu pai é engenheiro também, e meu pai, na verdade, ele é o que a gente chama de nerd, né? Assim, ele é super nerd, super inteligente, e eu tenho certeza que ele acabou me inspirando de alguma forma, né? Até fiquei lembrando de algumas histórias, de algumas coisas. Eu falei assim, puxa, eu já tinha, sei lá, meus 8, 9 anos, ao invés de dar uma bola, meu pai deu um kit de ciências para mim, né? Quando eu tinha meus, sei lá, 15 anos, meu pai deu um ferro de solda para mim. Eu não tinha muito como, né? E aqui eu trouxe uma foto desse isso era uma coleção que a gente fazia, né? O pessoal aí é jovem, talvez. Hoje em dia ainda existe banca de jornal, né? Mas não tem mais aquela mesma importância que tinha, sei lá, 20 anos atrás, 25, 30 anos atrás, né? Então, existiam algumas coleções que você fazia, que você ia comprando esses itens, ia montando eles ao longo das semanas, lá, você ia no banco de jornal, comprava um, outro. E existia essa coleção aí que chamava Tesouros da Terra, né? Eu tenho até hoje, está aqui na minha sala da Unifei, que era cada semana vinha falando sobre um mineral, né? Aí às vezes vinha falando sobre, sei lá, quartzo, falando sobre esmeralda, safira, e juntamente com isso eles iam, assim, cada semana tinha um texto, né? Que você ia montando esses livros, esses fichários, e e também uma amostra dessa peça, né? Dessa gema, desse mineral, etc. E aí assim, hoje eu vejo isso e falo assim, nossa, ali já falava de estrutura cristalina, já falava da interação e das propriedades óticas dessas, que tudo depois eu fui ver na faculdade, né? E ali tudo muito, assim, lógico que quando eu fazia essa coleção lá nos meus 15, 16 anos, isso eu nem sabia direito o que eu estava lendo ali, ou o que estava acontecendo. Eu achava só fascinante, né? A beleza daquelas pedras, daquelas rochas, daquelas gemas e tudo mais, né? Então, assim, eu tive muita dessa influência ali durante a minha adolescência, durante a minha vida jovem, ali, vamos dizer assim, né? Então, deixa eu passar aqui, deu uma travadinha, vamos lá. Ok. Bom, então eu acho que eu não tinha muita opção, né? Se não fosse ir para uma área de exatas, né? Ou de uma área de engenharia, né? Mas por que engenharia de materiais, né? Bom, sendo 100%, né, transparente, vamos dizer assim, né? Eu sempre gostei de aeronaves, de avião, né? E a opção minha primeira opção, vamos dizer assim, na época, porque a gente era meio que forçado, né? Eu acho que hoje em dia também é um pouco isso, né? A gente chega com uns 17 anos, a gente tem que escolher uma profissão. E a gente é muito novo ainda, né? A gente não tem a experiência necessária para todas as informações, para saber assim, o que a gente gosta, o que a gente quer fazer, né? Eu sabia que eu ia para uma área de exatas, e eu gostava muito de avião, então, assim, qual que é a opção mais óbvia? Fazer engenharia aeronáutica. Na época, né, tinha, isso a gente está falando ali de mais ou menos 2002, né, 2003, não tinha muita opção. A gente tinha o ITA, ou tinha a USP lá de São Paulo, né, que eu acho que tinha, ou de São Carlos, que tinha engenharia aeronáutica. E aí eu falei assim, ok, né, eu não posso colocar todas as minhas fichas em duas opções, eu preciso buscar opções, né. E por coincidência, né, ali naquela época, como eu falei, eu sou de Guaratinguetá, estava surgindo o curso de engenharia de materiais lá de Guará, lá da FEG, né, da Unesp. E eu falei, bom, talvez isso seja uma opção, né? Aí fui procurar saber, né, entender um pouquinho. Na época tinha manuais, né, de vestibular, né?
Mas por estar ali no contexto da cidade, eu fui procurar saber um pouco mais, né? Perguntando para algumas pessoas, meu pai também me ajudou com relação a isso. Eu falei, olha, dá para você trabalhar com engenharia, vamos dizer assim, de materiais focado para engenharia aeronáutica, para materiais para engenharia aeronáutica. Então, era uma opção, né? Aí falei, tá aí, acho que pode ser alguma coisa interessante, né? Enfim, falei, então tá, então já tenho, né, vou prestar o vestibular aqui, na época não existia, até existia o Enem, mas era uma coisa muito menos relevante também do que hoje, assim, o Enem complementava a nota do vestibular. E aí eu falei assim, bom, tá bom, vou tentar isso daí. E aí, na época, aconteceu uma coincidência incrível, assim, que tinha um colega meu da escola, né, estudava ainda no colégio, né, que eu estudei a vida inteira com ele. Só que eu conversei com ele uma vez. Foi um dia a gente, assim, conversar assim conversa mais longa, né, vamos dizer assim. Né? A gente era do mesmo ano, salas diferentes, a gente estudou no mesmo colégio, assim, da primeira série até o terceiro colegial, e conversamos pouquíssimas vezes. Uma das vezes foi uma vez que a gente estava voltando do intervalo, na época no meu colégio tinha 2 intervalos, né? A gente estava voltando do intervalo, do primeiro, e a gente estava um pouco atrasado para voltar da sala de aula, fui entrar na fila para beber água no bebedouro, né? E ele estava, não lembro se na minha frente ou atrás, e a gente começou a conversar sobre vestibular. E aí eu falei para ele, eu estou meio na dúvida ainda, mas eu vi que vai abrir um curso de engenharia de materiais aqui na FEG, né, na Unesp de Guará, e eu acho que eu vou prestar. Aí ele virou para mim e falou assim, você sabe que lá em Lorena, na USP de Lorena, né, na época não era USP ainda, né, era FANQ, você sabe que lá em Lorena tem materiais também. Aí eu falei para ele, mas eu só posso prestar faculdade pública, não vou ter dinheiro para fazer faculdade particular. Aí ele falou assim, não, mas lá é pública. Aí eu falei, tá bom, vou pensar nisso. Bom, na época também, fica parecendo que eu sou muito velho, né? Mas, não, 40 anos, né? Enfim. Na época também não era assim, a inscrição para a faculdade não era online, né? Você tinha que ter um negócio chamado manual, você tinha que mandar uma carta para a faculdade, e aí eles te mandavam uma ficha, um papel que você tinha que preencher. E também não podia errar, porque eles mandavam senão você tinha que pedir outro e tudo mais. Às vezes o colégio ajudava com isso. Bom, no outro intervalo, né? Eu estava voltando do primeiro intervalo, no outro intervalo eu fui na secretaria da escola, eu estudava, e falei assim, vocês têm o manual lá de Lorena, né, para inscrever? Ela falou assim, você sabe que teve uma pessoa que pediu e não veio buscar? Você quer levar para você? Eu quero. Peguei o manual e me inscrevi no vestibular lá de Lorena. Quer dizer, você vê que às vezes a vida vai levando a gente para caminhos que a gente nem imagina. Prestei vestibular na FEG, em Guará, prestei vestibular lá em Lorena, não passei na FEG, passei no vestibular de Lorena, lá na USP. Na época, até hoje, como eu falei, eu trabalho aqui na Unifei, na época eu até ia prestar engenharia mecânica aqui na Unifei, só que o vestibular da engenharia mecânica aqui na Unifei, acho que era janeiro ou fevereiro, e o resultado lá de Lorena sai em dezembro, né? E aí eu falei, bom, e eu passei, falei, pô, legal, né? Então eu vou fazer aqui a faculdade em Lorena. E assim, bom, cheguei lá para fazer, também meio sem saber o que era engenharia de materiais, né? Eu tinha até preparado, mas acho que não está funcionando. Essa imagem aqui tá funcionando. Essa imagem aqui da direita, na verdade, é um GIF, né? E eu lembro que quando eu cheguei lá no curso, né, na faculdade de engenharia de materiais, né, lá em Lorena, eu não sabia muito bem o que eu estava fazendo ali. E o professor lá que dava aula de introdução à engenharia de materiais, ele levou a gente para conhecer os laboratórios, né? E eu lembro que a coisa que eu achei mais fascinante, porque lá em Lorena eles têm um grupo forte, assim, na parte de supercondutores, etc., materiais supercondutores, né? O que eu achei mais fascinante daquilo que eu vi do laboratório, porque ele mostrou justamente esse efeito Meissner que vocês estão vendo aí, né, que é quando o supercondutor ele está sob efeito de um campo magnético, ele tem essa capacidade de flutuar, né, que é a mesma tecnologia que é utilizada em trens, né, de levitação, etc. E eu lembro que eu achei mais fascinante foi o nitrogênio líquido. Eu fiquei apaixonado, eu fiquei olhando e falei, nossa, que legal, né, eu quero brincar com isso, quero mexer com isso.
E aí, né, enfim, aí foi assim, meu primeiro contato, assim, com alguma coisa que era engenharia de materiais. Mas até ali, para falar a verdade, eu nem sabia muito bem ainda o que era o curso. Mas fui fazer, né? Era o que eu tinha passado e estava lá. Nesse meio tempo, né, eu ainda achei, assim, eu ainda tive eu levei um susto ainda, né, porque na época eu prestei esse vestibular e eu não passei, assim, na primeira, tinha lista, né, eu não passei na primeira lista, eu fiquei na lista de espera, mas pelo histórico, assim, eu fiquei em 12º, acho que na lista de espera, eu sabia que eu ia ser chamado, mas eu ainda demorei para ser chamado, né, eu, assim, fui chamado quando já tinha ali umas 3 semanas de aula, assim, umas 2, 3 semanas de aula. Bom, por que eu estou falando isso, né? Vou até... aqui, na verdade, antes de falar sobre isso, eu fui procurar, falei, pô, seria legal se eu achasse uma foto, né, do começo ali, né, das primeiras semanas de aula ali, e, assim, infelizmente, eu tenho fotos em que eu estou, eu achei 2 fotos, fui procurar lá na pasta, né, das fotos lá da época, né, eu achei só 2 fotos que eu estou, e as 2 eu estou de costas, né, então, eu tive que colocar uma setinha ali para conseguir me identificar. Então, essa pessoa que está de camiseta amarela de costas nas 2 fotos, sou eu ali. Eu não tenho certeza se foi no primeiro dia de aula que eu fui lá no, mas eu tenho certeza que foi no intervalo do curso de Introdução à Engenharia de Materiais. Por quê? Por causa do local ali, lá em Lorena são 2 campos, né, na mesma cidade, e as aulas de Introdução à Engenharia de Materiais eram nesse campo, né? Então, certamente, isso aí foi durante o curso de Introdução à Engenharia de Materiais, não tenho certeza se foi na primeira aula, mas certamente foi nas primeiras ali. Infelizmente, então, tem foto da turma toda lá, mas eu estou meio escondidinho ali nas 2, mas eu achei 2 aqui para representar. Mas por que eu achei relevante, né, falar um pouco sobre o fato de eu ter entrado atrasado, né? Eu acho que muitas vezes quando a gente é aluno, assim, a gente olha o professor como uma coisa meio professor e tudo mais. Mas, assim, os meus primeiros anos na faculdade de engenharia foram muito difíceis, tá? Eu tive muita dificuldade de fazer essa transição ali do ensino médio para a faculdade, né? Foi assim, eu fui direto, né, do colégio para a faculdade, e assim, eu caí num ambiente ali que era, assim, completamente novo. Eu acho que todo mundo tem um pouco essa sensação, né? Eu imagino que tem a gente de vários semestres aí, pelo que você me falou, né, Jéssica? Mas assim, você entra, eu acho que todo mundo fica muito assustado quando entra numa aula de cálculo, assim, primeira aula de cálculo 1 ali. Você fala, gente, eu não sei nada de matemática. Eu achava que eu sabia, mas eu não sei nada. E, assim, não olhando com um olhar muito assim, né, vamos dizer assim, mas os professores, assim, antigamente, eles não tinham o mesmo tato, talvez, que a gente tenha hoje, assim, com os alunos. Era assim, você não entendeu o que eu estou falando, assim, você escutava, assim, que você ia ter que, assim, sair da faculdade porque você não tinha capacidade para fazer. Isso porque eu estou modulando um pouquinho minhas palavras aqui, mas é isso que a gente escutava coisas muito cruéis, às vezes, dos professores, assim, de tipo, olha, se você não está entendendo isso aqui, larga a faculdade, porque você não tem capacidade de ser engenheiro, né? Disso aí para pior. Então, foram muito difíceis esses primeiros anos para mim, né? Eu não tenho vergonha nenhuma de falar, né? Eu acho que não é demérito nenhum. Eu reprovei de cálculo 1 2 vezes, né? Foi difícil, porque é um mundo novo, né? Mas depois que a gente pega o jeito, que a gente entende que na faculdade não é que nem no colégio que você tem a apostila, que tem a tarefa mínima, que tem tarefa complementar, que está tudo, que você tem que ir atrás do livro, entender qual que é o conceito do professor, fazer essa leitura, às vezes, do que o professor está dando de dica para você conseguir estudar, que o professor tem experiência, que ele vai te falar o caminho das pedras ali, isso mudou, né? Aos pouquinhos eu fui entendendo, né? Como é que eu tinha que fazer. Uma coisa que eu falo muito para meus alunos hoje,
Gente, vocês têm que ser organizados. Não adianta querer fazer tudo, abrir 30 matérias, fazer iniciação científica, fazer parte de projeto, querer namorar, querer sair, tudo você tem que achar horário na semana. E que eu falo para os alunos, tem uma agenda, pode usar o Google Agenda, vocês têm que trabalhar com isso, né? Então, depois que eu comecei a me organizar, eu teve uma época que eu falei assim, né, eu vou abrir menos matéria. Não precisava ter aquela pressa para me formar, né? Eu me formei em 6 anos. Então, por quê? Eu precisava ter uma rotina que fosse saudável para eu conseguir acompanhar a faculdade, ter tempo para estudar, né? E é isso, essa maturidade e essa entender que a gente tem o nosso tempo para fazer a faculdade, que não é uma corrida. Na minha época, não sei como é que é hoje, mas na época tinha muito disso. O fulano se formou em 4 anos e meio. O fulano, não sei... Tanto faz, é a vida dele, não é a sua, né? Então, assim, cada um tem o seu tempo, cada um tem a sua maneira de administrar, suas prioridades, etc. Né? E, além disso, né, essa maturidade ali foi acontecer mais no segundo ano, final do segundo ano, comecinho do terceiro, né? Mas, além disso, teve uma coisa importante, eu estou vendo que eu estou falando muito, né? Mas, assim, teve uma coisa importante que foi a questão da iniciação científica, né? Que foi uma coisa, assim, que mudou a minha visão sobre a engenharia de materiais. Também tem uma história legal a respeito disso, mas para eu não perder muito tempo, eu vou pular. Mas, assim, a iniciação científica também foi uma coisa que aconteceu meio que numa coincidência ali, né? Não foi uma coisa muito bem planejada também, mas eu conheci na iniciação científica o meu grande parceiro, né, de vida acadêmica e de vida, que foi o meu orientador, que foi um cara, assim, fantástico na minha vida. Eu agradeço todos os dias por ter encontrado ele. E porque ele era um cara, assim, muito sério, muito duro, mas, porém, muito generoso em termos de oportunidades, etc., né? E a iniciação científica, quando eu comecei a botar a mão na massa e olhar aquilo que a gente via nos livros, entender, acompanhar um microscópio eletrônico funcionando, acompanhar uma medida de difração de raio-x, preparar metalograficamente uma amostra ali para analisar, né? E ver, sentir, porque enquanto você está preparando uma amostra, você está pensando nela. Você está pensando no que será que eu vou encontrar quando eu levar ela no microscópio? Tudo isso vai causando uma maturidade sua, inclusive na hora de fazer uma prova, porque você começa a entender aquilo que você está vendo na teoria, na prática. E outra coisa, quando você se envolve num projeto de iniciação científica, pelo menos para mim foi assim, você começa a conversar mais sobre o assunto. Você está lá na metalografia, você está conversando sobre metalurgia. Lógico, você vai conversar sobre outras coisas também, mas você vai conversar sobre metalurgia, você vai conversar sobre uma estrutura cristalina, você vai tirar dúvidas, conversar com seus colegas. Então, isso mudou muito, né? Mudou muito também a maneira como eu enxerguei a engenharia de materiais, tá? E, claro, como eu coloquei aqui, os professores, né? Tem os professores que são mais carrascos, né? Mais difíceis. Isso tem em todos os cursos, não adianta, né? Todos os cursos têm aqueles professores que são mais difíceis, mais insensíveis, ou que são mais legais e que vão te abrir oportunidades, etc. Então, e eu me inspiro até hoje nesses professores. Às vezes, quando eu estou numa situação difícil, assim, na minha vida, assim, hoje, na minha carreira, eu falo assim, putz, o que será que o Gilberto faria? O que será que o Carlos faria? Que foram professores que tiveram muita influência, né? Você vai lembrando, né, desses professores, fala, o que será que essas pessoas fariam no meu lugar, né? Então, os professores são assim, podem ser grandes parceiros nossos de vida, né? Não só na época da faculdade, mas de vida mesmo, né? Coisa muito legal que tem, às vezes, assim, a gente tem os colegas na nossa faculdade, que cada um está num lugar, cada um está numa empresa, e às vezes já aconteceu, assim, de colega, você conhece você deu aula para esse rapaz aqui, ou para essa garota? Falar, não, dei aula. E aí, posso contratar como estagiário? Posso contratar? Pode, claro, esse é bom e tal. Então, assim, os professores são parceiros nossos, né? Tenham essa, digamos assim, visão, assim, né?
Eu adoro quando o aluno vem aqui na minha sala, toma um café, a gente conversa. Às vezes não dá tempo de ficar uma tarde inteira conversando, mas eu sempre procuro ter a porta aberta, porque eu sei como os professores foram importantes para mim na minha jornada, né? Vamos lá. Uma pergunta que eu achei que era relevante trazer aqui. Tudo bem, fui aprendendo, passando pelos desafios da faculdade, fui, aos poucos, me apaixonando pela engenharia de materiais, porque, como eu falei, eu não era uma coisa assim, eu quero fazer engenharia de materiais desde o começo, né? Aos poucos eu fui achando aquilo fascinante, né? E como é que eu decidi seguir a carreira acadêmica? Também foi um pouco assim um caminho não muito óbvio, né? Eu gostei muito da iniciação científica, fiz 3 anos de iniciação científica, né? Então, claro, isso foi um motivador, mas eu queria fazer um estágio, eu queria ter uma vivência na empresa. Fui fazer estágio numa grande empresa, né? E na época eu achei, claro, foi muito enriquecedora a experiência, mas eu via que dentro de uma empresa nem sempre a gente tem a tranquilidade para investigar as coisas com o grau de curiosidade que eu tinha. Eu sempre, né, assim, fui muito curioso, sempre queria entender o porquê das coisas, né? Claro, resolver problema é muito legal também. Quando você resolve um problema, quando você supera um desafio, isso é fantástico. Mas a minha cabeça, né, a minha vamos dizer assim, curiosidade científica me deixou um pouco frustrado da maneira como as coisas às vezes aconteciam dentro de uma empresa, né? Então eu falei assim, aí o estágio, eu até estava conversando com um aluno essa semana mesmo, né? Eu fui fazer o estágio com 90% de convicção que eu queria seguir a área acadêmica. Quando eu fiz o estágio, eu falei assim, não, 100% a gente nunca tem, né? Então é 99,9%. E aí, beleza, fui fazer o mestrado. Dentro do mestrado, eu tenho uma outra curiosidade que eu até acho legal de trazer aqui. Fui trabalhando junto com o Gilberto, que foi esse grande parceiro meu ali, e nessa época o Gilberto conseguiu uma parceria para ter um convênio, né, ali com a Universidade de Lorraine, na França, né? E, assim, nesse convênio teve a oportunidade de uma bolsa, né, de doutorado que a gente chama de cotutela, que é uma bolsa de doutorado que você faz doutorado nas 2 instituições, né? E na época até o Gilberto tinha um outro aluno que, assim, era um gênio, assim, um cara muito inteligente e tudo mais. Eu falei assim, o Gilberto vai dar bolsa para ele, né? Não vou ser eu, né? E aconteceu que na época de terminar, era uma bolsa de doutorado, né? A gente estava no mestrado. Na época, eu terminei o meu trabalho, né, de mestrado, e esse outro aluno teve alguns problemas, ele não conseguiu terminar, e aí a bolsa se abriu para mim, né? Vamos dizer assim, a oportunidade. Por que eu achei relevante, assim, contar essa história? Porque, assim, às vezes a gente... claro que, sim, a gente... na vida, assim, às vezes é importante a gente ter aquela disciplina de estar fazendo a coisa, assim, na hora certa, no lugar certo, né? E, às vezes, isso é mais importante até do que você ser um gênio, um cara, assim, muito fora da curva, né? Você até conseguir, às vezes, estar no lugar certo, na hora certa, e preparado para aquilo, às vezes é até mais importante. E foi mais ou menos assim que essa oportunidade apareceu para mim. Né? Aí o Gilberto falou, olha, eu tenho essa bolsa, que é para fazer um doutorado, né, em cotutela, na Universidade de Lorraine, na França. Se você tiver interesse de ir, a bolsa é sua, né? E isso foi também uma outra coisa muito importante ali para a minha carreira acadêmica, né? Foi uma experiência muito enriquecedora, né? Tanto do lado pessoal como do lado profissional, porque como eu fiz a minha graduação, meu mestrado, e iria fazer meu doutorado no mesmo lugar, né? Isso acaba criando tem vantagens e desvantagens, né? Se você está sempre fazendo graduação, mestrado, doutorado no mesmo lugar,
você já conhece os atalhos, as pessoas já te conhecem, você consegue fazer as coisas, às vezes, numa velocidade mais rápida. Mas, por outro lado, você conhece menos gente, isso amplia menos a sua visão. Então, poder ter feito uma parte do meu doutorado fora, né? Eu fiquei um ano e 3 meses, 1 ano e 4 meses na França. Isso foi bastante enriquecedor, né? Para o meu crescimento pessoal, fez com que eu pudesse conhecer outras pessoas, conhecer outros laboratórios, e, na verdade, ver que, sob o ponto de vista né, de científico da coisa, não é tão diferente daqui, né? Lá vai ter equipamentos, talvez um pouquinho mais modernos, mas os equipamentos são os mesmos, né? O que eu vejo, assim, que tem muita diferença entre lá e aqui ainda é a questão de recursos mesmo. Então, as coisas têm uma manutenção melhor, tem uma disponibilidade mais ampla, né, de equipamentos, etc. Mas tudo que tem lá tem aqui, basicamente, vamos dizer assim, no Brasil, vamos dizer assim, né? Então, isso é interessante também, para a gente ver que dá para fazer coisa boa aqui, que dá para fazer ciência relevante aqui, né? Aqui eu trouxe 2 fotos, também não tinha muita opção, né? Isso aqui são 2 colegas meus, né? Somos nós 3. Isso aqui para mostrar que nem tudo são flores também, né? Eu morava, quando eu fui fazer meu doutorado na França, eu dividia um apartamento de 30 e pouco, 40 metros quadrados, né? Então era um quarto, uma cozinha e um banheiro praticamente, né? Então sou eu, o Rafael, né? E o Flávio, a gente estava ali jantando, então eu e o Rafael dividiu o apartamento, né? E ali uma foto quando eu fui morar na França, primeira vez que eu vi neve, assim, que foi uma coisa marcante ali. Que é bonito, mas também não é muito fácil para a gente que é brasileiro, né? Que está acostumado com calor, enfim. Mas foi uma experiência muito, muito boa, né? E aí teve o final, né, do doutorado, né? Já estou acelerando para não avançar muito no tempo. Tenho muito orgulho dessa foto, né? Essa foto é no dia da minha defesa de doutorado, isso foi em 2015, agosto de 2015. Da esquerda para a direita ali, a gente tem de amarelo ali o professor Jacques Lacaze, que é como meu doutorado foi feito nas 2 instituições, a banca era mista, né? Metade brasileiro, metade francês. Então, Jacques Lacaze é um professor super relevante da parte de ferros fundidos lá na França, né? De azul ali, o segundo é o professor Claudio Chon, da USP. O mais alto ali, o terceiro, é o professor Jean-Marc Fiorani, que foi meu orientador do lado francês, né? O Gilberto, né, que é, como falei, meu grande parceiro aí de vida acadêmica e vida pessoal também. Sou eu, né, penúltimo ali, e do lado direito, o grande professor André Costa Silva, né, que é também lá assim, trabalhou com essa parte de termocal, que tem livros, né, aços e ferros, aços ligas especiais, né, então, grande professor André. E lá atrás, o professor Nicolas Davy e o professor Michel Vilazzi, já inaugurando ali naquela época já a defesa online, né? A gente teve os 2 participando de forma remota. Tenho bastante orgulho porque o trabalho de doutorado é sempre, se alguém aqui for seguir a carreira acadêmica, assim, o trabalho de doutorado é um caminho ali de 4 anos, assim, cheio de altos e baixos, né? Você tem muita dificuldade, você pensa em desistir, você fala assim, não vai dar certo, não vou conseguir. E aí, mas no final dá certo, né? Por isso que é importante você pensar bem no orientador, que vai ser a pessoa que, na hora que você quiser desistir, vai falar assim, não, você não vai desistir, vamos embora. Né? Então, eu acho que isso é um momento ali que eu guardo com muito carinho, né? Muito relevante, né? Depois disso, né, terminei meu doutorado e vim para a Unifei, né? Como é que eu vim parar aqui? Também é uma história legal, que eu vou tentar resumir aqui para não passar muito. No meu último ano de doutorado, existia uma bolsa, né, ali em Lorena, já meio que prometida ali para mim, para trabalhar num projeto grande, né, que eles tinham.
Assim, no mês que eu fui defender meu doutorado, deu um problema nessa bolsa. Ela teve que ser, vamos dizer assim, cancelada. E aí eu fiquei com uma mão na frente e outra atrás. Esse é um momento sempre muito difícil de quem resolve seguir a carreira acadêmica, que é o final do doutorado. Que você fala assim, puxa vida, e agora, né? Eu acho que é ainda mais difícil do que... Acho que no final da graduação, acho que a gente passa um pouquinho por isso, né? Terminou, formou e fala assim, agora o que eu vou fazer? Mas eu acho que na graduação ainda tem muita gente que se forma já com uma proposta para ser efetivada no estágio. Isso é um pouco menos duro, vamos dizer assim. No doutorado, você, muito dificilmente, a não ser que você já tenha uma bolsa de pós-doc pronta ali, né? Muito dificilmente você tem alguma coisa no bolso. Então, você terminou e fala, e agora? Agora sou eu comigo mesmo, né? Tem que sair correndo atrás dessas coisas. E aí, essa bolsa não deu certo, foi muito frustrante para mim, mas como eu falei, da importância de você ter um parceiro, né? Um orientador, né? O Carlos, que era um outro professor lá de Lorena, que ele trabalhou junto comigo, não era oficialmente meu co-orientador, mas na prática era. Ele pegou o telefone e ligou para a Unifei, que ele tinha um colega que trabalhava aqui e falou, tem o Antônio Augusto, ele está terminando o doutorado agora, você não tem uma oportunidade para ele, etc., aí, alguma coisa que possa ser... E aí esse professor que estava aqui falou, olha, eu tenho uma bolsa de pós-doc que o aluno acabou de ser aprovado lá para ser professor, né, num concurso, mas assim, a bolsa são só 3 meses. Se ele quiser vir aqui, não tenho nada. Itajubá e Guaratinguetá, Lorena, né? Bom, Guará e Lorena são 2 cidades muito pertinhas, né? Eu acabei não comentando isso, mas Guará e Lorena é 20 minutos de carro, né? E de Guará a Lorena para Itajubá é 1h40, não muito mais do que isso. Eu falei, então tá bom, vamos lá, vou pegar essa bolsa, vou trabalhar 3 meses e depois eu vejo o que eu faço. Estava aqui, vim conheci os professores aqui de Itajubá, comecei a fazer o pós-doc. Num dia eu estava lá na sala que estavam os alunos, né, de doutorado, mestrado, eu como pós-doc, né? Esse professor, que hoje é meu colega, ele passou lá e falou assim, hoje é seu dia de sorte. Eu falei, por quê? Ele falou, porque a gente estava tendo um concurso aqui para a área de materiais, ninguém passou, vai reabrir o concurso. Aí eu falei, então tá, né? Fui, pouquinho, isso eu tô falando, eu terminei meu doutorado em agosto, né? E o concurso aqui foi em agosto de 2015, né? O concurso foi aqui em março de 2016, fevereiro, março de 2016. Vim, prestei o concurso e aqui estou, passei, né? E vim morar aqui em Itajubá, que é uma cidade que hoje eu já adotei para mim, né? Eu já me considero quase um meio mineiro já, né? E estou aqui há 9 anos, não pretendo sair daqui, eu acho que aqui eu me encontrei, né? E agora você parte para o próximo desafio, né, da carreira acadêmica, que agora eu sou o professor. Eu sempre tive alguém para me orientar, eu sempre tive alguém para me dizer, assim, cientificamente, né, o meu caminho, e agora sou eu que tenho que estar do outro lado, sendo, vamos dizer assim, o guia de outras pessoas, né? E isso é muito difícil também, né? Você fala assim, puxa, agora as outras pessoas estão se inspirando em mim, de alguma forma, né? E esse é o desafio. Isso, durante muito tempo, foi uma coisa que eu fui tentando me encontrar, né? Como é que eu posso ser uma pessoa que, vamos dizer assim, que posso trazer coisas boas para os meus alunos, que posso trazer essas informações e caminhos, e ser um professor tão legal e tão inspirador como os meus professores foram para mim, né? Então, hoje em dia, eu oriento alunos de iniciação científica, oriento alunos de TCC, oriento alunos de mestrado, doutorado, sempre tentando trazer essa parceria mesmo, né? Mostrar que eu estou do lado deles para esses desafios desse momento que não é muito fácil. O pessoal está passando com um caminhão aqui, eu não sei se está fazendo muito barulho. E aí, hoje, eu tenho um grupo de pesquisa que eu carinhosamente apelidei de Grupo Alloy, né? Na verdade, é um grupo de pesquisa em metais refratários e reativos, mas que a gente carinhosamente aqui chama de Grupo Alloy, né? E, assim, tentando, vamos dizer assim, crescer montar o laboratório, que é um desafio também, né? A Jéssica sabe, é muito difícil você adquirir equipamentos, muitas coisas dentro da universidade tem as suas dificuldades, né?
essa parte financeira é sempre muito complicada, mas agora é a minha vez, né? De conseguir projetos, de conseguir parcerias nacionais e internacionais, né? Para tentar criar um ambiente que seja frutífero para os alunos também, né? E que tentar dar minha contribuição para a sociedade de alguma forma, tanto em pesquisas como na formação desses alunos, né? Eu acho que esse é o grande papel do professor, né? Tudo isso, né? Ainda com a parte toda administrativa e burocrática que a gente tem que superar, né? Então, hoje, né? Como eu falei, a gente tem que superar esses. Eu sou coordenador, né, de programa de pós-graduação, que é uma coisa também que a gente tem que ir aprendendo conforme vai fazendo, né? Parte administrativa, projetos, né? De FAPEMIG, projetos CNPq, que é um desafio, ninguém ensina para a gente, né? Como administrar recursos, como administrar pessoas, né? E a parte, claro, de ensino e gestão, que sempre é um grande desafio para a gente. Acho que eu queria só deixar aqui para concluir, né? Para os alunos que sempre vocês vão ter oportunidades dentro da carreira de vocês. Carreira acadêmica é uma carreira muito desafiadora, como outra qualquer, tem as suas particularidades, né? E tem vários caminhos que vocês podem seguir. E a carreira acadêmica é uma delas. Sempre eu acho assim importante vocês olharem com bons olhos as relações interpessoais, né? Isso é muito importante, né? A gente ter ajuda, ter uma rede de colaboração dentro da universidade e fora dela é fundamental, né? E deixo aqui o meu contato, caso queiram entrar em contato comigo, conversar, marcar um dia para virem aqui em Itajubá, conhecer. Eu não sei se tem alguém da região, mas se não tiver, estiver passando por aqui, as portas estão abertas, né? Eu tenho o meu site, eu queria até fazer um link menor ali, mas é o meu site pessoal não, profissional, né? Mas se colocar professor Antônio Augusto Unifei no Google, já aparece, né? E tem o site do meu grupo de pesquisa também, que se colocar lá, Aloy Unifei, também já aparece direto. Ok? Jéssica, desculpa se eu me alonguei, você tinha combinado comigo meia hora, eu falei 40 minutos, 45 minutos, mas é o meu jeito, eu acabo, às vezes, viajando nos assuntos e eu ainda me cortei aqui para não exagerar. Agradeço demais o seu convite, agradeço demais aí todos que estão acompanhando, e estou aberto aí para as perguntas, se alguém tiver alguma curiosidade, estou à disposição. Gente, que gostoso que foi ouvir sobre a sua trajetória. Eu me identifiquei em tantos momentos. Que bom. Realmente é interessante, né? Ver pessoas que tiveram trajetórias parecidas, né? A nossa trajetória foi parecida. Mas, então, gente, que perguntas temos para o professor Antônio? Quem quer começar? Tudo bem. Eu morei em Lorena uma época, foi muito legal ter falado isso. Uma prima minha fez a USP lá, Engenharia de Materiais também. Na mesma época, até, isso é meio engraçado. Como é que ela chama? Mas eu queria perguntar para você, como que você vê a evolução da área ao longo do tempo, né? Tipo, levando em consideração, comparando de quando você começou. Tá. Bom, eu acho que existe uma coisa muito interessante, que primeiro é o número de cursos de engenharia de materiais que a gente tem, né? Na época, a gente tinha só lá em Lorena, Guará e mais um outro lugar. Hoje em dia, a gente tem aqui na Unifei, tem aí em Lavras, tem um monte de lugar. Então, foi um curso de sucesso, eu acho, né? Porque teve o seu mérito reconhecido. Antigamente, talvez, eu acho que isso melhorou um pouco, talvez não seja ainda uma coisa tão óbvia, mas antigamente o pessoal fala engenharia de materiais, o que se faz? O que significa ser um engenheiro de materiais? Ninguém nem sabia muito bem isso. Eu confesso que eu mesmo, quando fui fazer, eu não tinha essa noção, né? Hoje em dia, não. Hoje em dia, isso é uma coisa que já está mais reconhecida. E mesmo dentro das empresas, isso é muito mais valorizado hoje, né?
Antigamente, a gente meio que tinha que provar que aquilo era relevante, né? Quando a gente ia procurar um estágio ou procurar um emprego, né? Hoje não. Hoje eu tenho convicção que é uma coisa assim muito bem aceita, né? Eu sei, eu tenho esse termômetro porque eu fui coordenador de estágios aqui no curso durante um bom tempo. E eu via como os alunos tinham uma abertura muito grande para as empresas dos mais diversos ramos. A gente fala assim, não, vai ser só uma siderúrgica, ou vai ser só uma empresa, sei lá, uma fabricante de alumínio, não. Tem a indústria automobilística, olha com muito bons olhos, né? Indústria alimentícia, é uma coisa que a gente esquece às vezes, pelo menos eu, às vezes, é o seguinte, como as embalagens são importantes, né, no contexto da engenharia de materiais. Então, eu tenho uma grande amiga minha da época de faculdade, que ela trabalha na Nestlé, por exemplo, na parte de embalagens, preservação de alimentos. Você tem que preservar não só com relação à assim, parte biológica ali, mas também os aspectos, coloração, e isso é muito relevante, né? Então, eu vejo que hoje a engenharia de materiais está num grau já bem maduro, tanto na parte acadêmica, por ter, vamos dizer assim, por terem aberto muitos cursos, né? Como também na parte da indústria e das empresas hoje reconhecerem já o curso, mas assim, como bem estabelecido. Você não precisa mais explicar, ou talvez não tanto, o que faz engenharia de materiais, ou o que é um engenheiro de materiais. Deixa eu só perguntar, Ana, né, que perguntou? Quem que é a sua prima? É Fernando o nome dela. Fernanda, sobrenome. Você lembra o sobrenome? Não. Eu estudei com uma Fernanda Cimei, eu não sei se é ela, mas se ela estudou lá em materiais mais ou menos nessa época, com certeza eu conheço. É uma bem alta, assim, de cabelo liso, magra. Será que é a Palhari ou alguma coisa assim? É porque eu não sei, ela usa muito o sobrenome do pai dela, né? Eu não sei o sobrenome do pai dela. Entendi. Bom, com certeza eu conheço. Que todo mundo que estudou ali desde 2003 até a época que eu fiz o meu doutorado, 2015, ali 2014, eu pelo menos então, nesse período, eu lembro que ela estava ali, eu lembro que ela foi também. Ela conversou muito comigo quando eu fui entrar, né, no curso. Eu perguntei, conversei muito com ela, porque ela é formada, o irmão dela, ele é formado em engenharia de materiais também, só não fez lá na USP de Lorena, ele fez em BH. Sei. E ela foi uma, assim, das figuras que mais me ajudou, sabe? Que legal. Bacana. Mas obrigada pela resposta. Imagina. Muito bem, pode fazer sua pergunta, Nathaniele. Bom dia, Antônio, tudo bem? Muito obrigada pela apresentação. Gostaria de perguntar quais habilidades você considera essencial para um engenheiro de material hoje? Tá. Eu vou falar, assim, eu vou falar em duas partes, assim. Eu acho que tem as habilidades que qualquer engenheiro tem que ter, ou qualquer profissional tem que ter, que é a questão de ser uma pessoa responsável com relação ao horário, com relação a compromissos, né? De ser uma pessoa que vai conseguir ter uma relação boa num grupo, numa equipe. Eu acho que isso mas eu acho que isso é uma habilidade que eu acho que todo profissional, toda engenharia tem que ter, né? Ter responsabilidade, tá? Agora, para o engenheiro de materiais, especificamente, né? Eu acho que eu diria que você conseguir ter uma boa visão prática da engenharia de materiais, né? Eu acho que isso é fundamental. Por que prática, né? Principalmente no começo de carreira, dentro de uma empresa, você vai ter que estar em contato com os setores. Lógico, estou partindo do pressuposto que você vai trabalhar na área de engenharia de materiais, né? Você vai estar em contato com os setores que vão botar a mão na massa. E vamos dizer assim, que principalmente no contexto dentro de uma empresa, se você não tem uma boa noção prática daquilo que você está fazendo, né, você vai ter a sua habilidade questionada,
né? Então, por exemplo, assim, eu vou colocar uma coisa prática, assim, que aconteceu comigo. Eu trabalhava nessa empresa, e aí eu tinha que ter contato com o pessoal técnico lá da parte de metalografia, né? E eu sentia que eles ficavam me testando, né? Será que ele sabe mesmo do que ele está falando? Será que ele tem noção daquilo que ele está pedindo, ou daquilo que ele está fazendo, né? Então, eu acho que, lógico, a teoria ela é muito importante, né? Você ter um bom fundamento, conhecer toda, vamos dizer assim, a parte teórica da ciência dos materiais, mas a experiência lá da prática, e por isso que eu reforcei até a questão da iniciação científica, de saber como preparar uma amostra, de saber como é que uma amostra tem que estar ali para levar para um microscópio, de saber manipular instrumentos, um microscópio óptico, um paquímetro, eu acho que isso é muito importante, especialmente no início de uma carreira, tá? Então, o que eu acho que eu deixaria como mensagem aqui é o seguinte: sejam curiosos, vão para o laboratório. Eu imagino aí que vocês tenham uma estrutura de laboratório legal, que vocês possam ir, botar a mão na massa mesmo, porque isso vai ser importante, como eu falei, tanto para, na hora de fazer uma prova, entender melhor as disciplinas, como depois quando vocês forem para o mercado. Por mais, eu falo até para meus alunos, por mais que quando você entrar numa empresa como engenheiro, muito dificilmente você vai ficar lá preparando uma amostra, mas quando você vai instruir alguém a fazer alguma parte como essa, é importante você ter noção. E ter noção também da dificuldade, né? Eu falo para meus alunos assim, às vezes quando a gente... eu tenho até que... Eu como professor, eu gosto, né, de ir para o laboratório. Eu até ia colocar um vídeo, mas acabou não dando tempo, né? Mas eu gosto de ir lá com os meus alunos e ajudar eles. Lógico, não dá tempo de fazer isso sempre, né? Mas, assim, pelo menos uma vez por semana eu gosto de ir lá com os meus alunos e ajudar eles a fazer, para eu ver o que está faltando no laboratório. E, mais do que isso, né? Eu posso chegar aqui para você e falar assim, se você é minha aluna, né? Falar, ó, quero que você faça isso, X, Y, Z, não sei o quê. Mas, na prática, isso nem sempre é possível de ser feito. Então, aquela frase, né? O papel aceita tudo, e a palavra também. Você pode falar o que você quiser, pode escrever o que você quiser, mas na hora de fazer é que você vai ver a dificuldade de executar aquilo. Então, sejam bons na teoria, mas sejam bons também na prática. Aprendam a executar. Vão para o laboratório, se sujem, bota a mão lá na lixa, vai preparar uma amostra. Eu não sei quão fácil é aí, mas tentem estar junto, por exemplo, não sei se os técnicos, né, se são flexíveis, ou se os coordenadores de laboratório são flexíveis com relação a vocês usarem os equipamentos. Aqui na Unifei é muito engessado, mas não tem problema, vai lá, acompanha o técnico, faz pergunta, por que você está fazendo desse jeito, por que você está colocando a amostra dessa forma, por que você está escolhendo esses parâmetros aqui para fazer a medida, tá? Então, eu acho que, respondendo agora, fazendo uma síntese, tem uma habilidade que eu acho que é importante, é você ter essa noção da prática, não ser só um teórico. Isso falando especificamente da área de materiais. Ok? Muito obrigada, Antônio. De nada. Imagina. Concordo plenamente, viu, com esse conselho. O próximo é o Rubens. Pode perguntar, Rubens. Rubens, a gente não está te ouvindo não, viu? Já saiu do mundo aqui, mas não estamos te escutando. Parece que o Rubens está com algum problema de técnico lá. Vou passar para o próximo que está aqui com a mão levantada, Vinícius. Pode fazer sua pergunta. Depois a gente volta no Rubens. Bom dia, tudo bem, pessoal? Bom dia.
eu gostaria de perguntar, tipo, qual foi seu maior aprendizado com isso tudo? Foram tantos. Foram muitos. Olha, eu diria, primeiro, vamos filosofar aqui um pouquinho, né? Como a pergunta é ampla, eu acho que, primeiro, na vida, a gente tem que estar... É mais importante a gente estar preparado, fazer as coisas, digamos assim, corretas, e fazer as coisas cumprindo o prazo, e estar preparado para as oportunidades, do que exatamente ser uma pessoa genial, né? Eu costumo dizer assim que quando eu vou selecionar um aluno de iniciação científica, por exemplo, eu prefiro um aluno que, às vezes, não é o melhor aluno, que tira nota 10, eu acho isso um critério, digamos assim, secundário, mas eu prefiro o aluno que vai lá fazer, vai ter curiosidade, vai ter iniciativa, né? Então, assim, essa eu acho que é a primeira coisa, que você não pode se julgar somente pelas suas notas que você tem, né? Lógico, a nota é importante você ser aprovado nas disciplinas, é importante você estudar, mas o que eu queria dizer é que a vida não vai ser só isso, né? Se você tem boas notas, mas você não consegue executar as coisas, se você não consegue botar na prática, se você não consegue cumprir com os horários, com os compromissos, etc., não adianta. Então, você ter persistência, ter comprometimento, muitas vezes é mais importante, né? Assim, acaba sendo mais importante do que você ser o melhor aluno da sala, ou alguma coisa assim, né? Como eu falei, na minha época lá de mestrado, eu tinha um colega que ele era gênio, um cara super inteligente, etc. Ele não terminou o mestrado na época correta, né? Não conseguiu. Eu terminei, e aí a bolsa, a oportunidade da bolsa, né, para morar fora e para fazer meu doutorado, se abriu para mim, né? E assim, às vezes eu acho que na vida, né, eu não sei qual que é a filosofia ou a religião de cada um, mas eu acho que a vida, assim, a gente tem um controle sobre metade das coisas, a outra metade é o caminho que vai se abrindo, Deus, ou assim, vai te colocando no caminho certo. Assim, quando é para ser alguma coisa, lógico, você tem que estar preparado, como eu falei na minha primeira parte da conversa, não adianta você achar que tudo vai cair do céu. Então, você tem que estar preparado, mas uma vez estando preparado, tem uma força misteriosa que vai que vai abrindo o caminho para você, assim. Então, eu falo isso até para a gente tirar um pouco da ansiedade de querer controlar tudo, de achar que vai ser tudo. Você vai fazer um plano, né? Isso não quer dizer que planejar não seja importante, tá, pessoal? Mas você vai fazer um plano, você tem que fazer um plano, mas muitas vezes o plano ele sofre alguns desvios, assim, né? Então a gente tem que ter fé no processo mesmo, né, que as coisas vão acontecer, e trabalhar também, né? Tem uma frase que eu gosto que é o seguinte, né? Desculpa, assim, não sei qual que é a religião de qualquer de vocês aí, mas assim, ore como se tudo dependesse de Deus e trabalhe como se tudo dependesse de você. Eu acho que é mais ou menos isso que eu penso quando eu olho um pouco para trás, assim, na minha carreira, né? Certinho, muito obrigado, Antônio. Nada. Tá vendo? O Antônio tá quase coach aí também. Muito legal, gostei. O Fábio aqui levantou a mão também. Tem o Rubens voltou para a chamada. Você está conseguindo fazer pergunta, Rubens? Bom dia. Consegui Agora sim. tem. Consegui resolver o problema. Antônio, muito obrigado pela apresentação. Eu queria saber onde você vê nos próximos 5 anos a meta específica que você ainda quer atingir e como o seu papel atual contribui para esse plano. Olha, você sabe que essa pergunta ela é bastante conveniente para o momento, assim. Por que eu estou falando isso? Alguns
talvez meses, anos atrás, eu me peguei assim, puxa vida, eu entrei na Unifei, comecei a trabalhar e eu comecei a fazer as coisas meio no automático. A gente começa a trabalhar, começa a aparecer tanta coisa, tanta problema, oportunidade, desafios novos, etc. E eu comecei a pensar assim, nossa, acho que faz tempo que eu não paro para pensar assim, ok, né? Eu conquistei um monte de coisas, eu atingi o meu grande objetivo, vamos dizer assim, profissional, né? Mas agora eu preciso buscar novos desafios, eu preciso pensar, né? No que vai ser a minha carreira daqui adiante, né? Eu acho que isso é uma coisa que eu tenho pensado muito nos últimos, digamos, meses, anos, né? Tentando ver, assim, o que eu gostaria de deixar como legado, o que eu gostaria de ser o meu próximo passo, assim, né? Eu confesso que eu não tenho uma resposta ainda completa para isso, assim, mas tem algumas coisas. Eu gostaria, de novo, né, de tornar a minha área de pesquisa relevante aqui dentro da Unifei, né? Aqui a Unifei ela é uma universidade muito tradicional, que tem muitos grupos de pesquisas assim, que tem mais de décadas, né? A Unifei tem mais de 100 anos. Então, tem grupos de pesquisa aqui que já tem 30 anos, 40 anos, e eu estou começando aqui a tentar desenvolver um trabalho na linha de materiais. A área de mecânica e elétrica são super tradicionais aqui, a área de materiais é uma área ainda nova, então, dentro desse contexto, né, profissional, eu tenho esse objetivo de tentar construir alguma coisa relevante, né, dentro da minha área, fazendo com que a Unifei seja uma referência também nessa parte que eu trabalho com metais refratários, principalmente nióbio, tântalo, né, que é super importante para o Brasil, que acho que imagino que vocês já tenham tido contato com essa informação, né, mas o Brasil é um dos principais fontes, né, produtores de nióbio do mundo. Então, se a gente, pensando assim agora já numa coisa bem mais macro, né, conseguir beneficiar melhor isso, ter vamos dizer, agregar mais valor isso aqui dentro do contexto brasileiro, né, acho que isso seria, vamos dizer assim, se a gente conseguir contribuir um pouquinho com isso, eu acho que eu vou me dar por satisfeito. Então, assim, eu não tenho uma resposta completa ainda para te dar com relação a isso, mas a sua pergunta foi muito relevante, porque é uma coisa que eu tenho pensado muito, assim, nos últimos meses. Ah, não, certinho, então. Muito obrigado. Obrigado pela pergunta. Os meninos às vezes fazem umas perguntas difíceis para a gente, né? Não, e foi uma coincidência mesmo, porque eu parei para pensar isso, falei assim, nossa, eu acho que assim, eu comecei a viver meio no automático, assim, apareceu os problemas, as oportunidades, eu falei assim, mas peraí, vamos parar um pouquinho, vamos pensar. Essa pergunta não é muito fácil, né, porque você tem que pensar em um monte de coisas e não dá para descolar a vida pessoal da vida profissional, né, porque a gente tem uma vida pessoal também, a gente tem, né, as nossas ambições pessoais, então, então isso é uma coisa que eu tenho pensado muito nos últimos meses aí, legal. Legal, Júlio. Veio no momento certo, né? Muito bem, e agora, Fábio, pode fazer essa pergunta também. Bom dia, pessoal. Obrigado, Antônio, pela apresentação, muito bom. Eu queria te perguntar, tipo, se você pudesse voltar no tempo e falar com você mesmo na época da graduação, mas você podia dar só um conselho para você mesmo que tiraria ali algumas pedras do seu caminho. O que que você falaria? Olha, bom, foi bom que você falou um conselho, porque senão eu daria a falar aqui. Esse é um conselho que tem que ser usado com responsabilidade, assim, mas eu diria assim, não se cobre tanto. Eu acho que principalmente no início da faculdade, como eu expliquei para vocês que foi muito difícil, né? Eu comecei a me questionar, assim, falar, puxa vida, será que eu não tenho capacidade para fazer engenharia? Será que eu não tenho capacidade de ser engenheiro? Eu tinha, né, aquelas dificuldades nas disciplinas ali no início do curso, uma frustração muito grande, né?
Então, eu acho que eu diria isso. Agora, claro, esse conselho tem que ser usado com responsabilidade. Isso não significa também que, não se cobrar tanto, não significa não se cobrar zero, né? Você precisa achar um ponto de equilíbrio ali entre, ok, vou me cobrar, vou ser responsável, vou fazer as coisas do jeito certo, mas não significa que se no meio do caminho você tiver alguma pedra, se você tropeçar, que isso bota em xeque toda a sua capacidade, todo o seu conhecimento, todo o seu valor, né? Então, eu acho que eu daria esse conselho pensando na minha história, né? Tá pensando naquilo que eu vivi, daquilo que eu senti quando eu era um aluno de graduação. Muito bom, obrigado. Nada. Muito legal, muito interessante. Muito bem. Tem mais alguém que quer fazer mais alguma pergunta? Aproveita, o momento é agora. Acho que todos já que estão presentes já fizeram pelo menos uma, né? Legal. Bom, se o pessoal está satisfeito, né? Eu também fiquei muito satisfeita, viu? Com esse nosso bate-papo, foi bastante reflexivo, né? Deu para aconselhar bastante os meninos e foi muito interessante para mim também, né? Que também me vi refletida nessas experiências e tudo também. Foi um momento de olhar para trás e me lembrar. Né? Foi muito bom, muito legal. Muito obrigada, viu, pela sua contribuição, Antônio. Estou muito feliz de você ter participado com a gente hoje. Jéssica, eu que agradeço pelo convite. De novo, assim, foi a primeira vez que eu fiz alguma apresentação desse tipo, nunca tinha feito. Então, claro que não sei se ficou exatamente daquilo que vocês estavam pensando, que vocês estavam planejando, mas para mim foi muito gostoso também poder pensar no que trazer aqui, do que seria interessante, quais histórias. A gente passa por muita coisa, né? E se a gente pode compartilhar isso e isso ser relevante de alguma forma como aprendizado para os alunos, a gente fica muito feliz. Gostei muito de conhecer, gostei muito de conhecer todos os alunos aí. De novo, reforço, se forem passar aqui por Itajubá, estiver passando por aqui, para tomar um café. Na minha sala sempre tem café. Todos convidados. E, Jéssica, vamos trocar figurinha aí sobre termodinâmica dos materiais. Não é muito fácil, né? Chamar. Vamos manter contato. Eu estou à disposição. Obrigado. Perfeito. Nós também estamos aqui à disposição, viu, Antônio? Se precisar, é só entrar em contato com a gente aqui também. Legal, obrigado. Então, muito bem, gente. Podemos finalizar, então, nossa entrevista de hoje. Muito obrigada a todos que participaram, tá? E é isso. Boa sexta-feira para todo mundo. Boa sexta-feira, pessoal. Obrigado. Obrigada, Jéssica. Bom dia. Obrigado, Tchau, Jéssica. gente. Bom dia, Antônio. Obrigado, gente. Bom dia. Muito obrigado. Bom dia. Tchau, tchau. Tchau.